Olá pessoal, hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos falando sobre o que? Sobre os nossos conteúdos de história. O objetivo dessa série de vídeos é para ajudar vocês a sanar algumas dúvidas que vocês tenham em relação ao conteúdo. E tendo em vista também que as videoaulas do SPE não estão sendo suficientes, para que vocês tirem suas dúvidas, para que vocês entendam, o conteúdo. Diante dessa realidade, inicio hoje, uma série de vídeos explicando os nossos conteúdos. Para iniciar a nossa série de vídeos, hoje a gente inicia estudando um pouco sobre a Grécia Antiga, onde nós vamos estudar um pouco sobre a cultura e sociedade grega. E nós vamos entender um pouco da sua contribuição cultural, social para a nossa sociedade atual. Para isso, nós vamos iniciar fazendo uma espacialização de onde está localizado geograficamente, a Grécia Antiga. Então a gente tem aí uma localização geográfica da Grécia Antiga. Vale salientar que a Grécia Antiga não formava um reino unificado, mas a Grécia Antiga era composta por diversas cidades-estados independentes, como Esparta, Atenas, Tebas, Tessália, etc. Nós vamos entender que a Grécia Antiga nunca foi um reino unificado, mas na verdade uma região composta por diferentes povos independentes entre si e que tinham cidades-estados independentes, etc. Interessante também nós vamos entender, salientar que a Grécia Antiga é considerada no berço cultural e social da civilização, da chamada sociedade ocidental. Por que nós podemos dizer isso? Porque a Grécia Antiga, foi o berço de grande desenvolvimento e esplendor cultural. E esse esplendor cultural e social, filosófico, etc., influenciou de maneira significativa a sociedade ocidental. É interessante que ao estudarmos um pouco sobre a Grécia Antiga, a história da Grécia Antiga, nós podemos fazer essa ligação do que nós temos hoje, com o passado. Na verdade, nós vamos entender que a Grécia Antiga deixou para nós um legado cultural, histórico muito grande. Isso fica evidente quando nós começamos a estudar um pouco, sobre a Grécia Antiga. É interessante entender o seguinte: quando a gente vai estudar um pouco a Grécia Antiga, a cultura da grega, aí a gente entende que nós temos uma relação muito grande com a cultura grega. Isso porque nós recebemos uma carga cultural, histórica dos gregos muito grande. E devido a isso, a gente pode fazer até uma brincadeira. Todos somos gregos? Como assim? Essa brincadeira do todos somos gregos é para a gente entender um pouco sobre a nossa herança cultural, herdada de quem? Herdada dos povos gregos, Muito do que nós temos hoje, seja na cultura, seja da nossa sociedade, seja nas leis, nas artes, etc., é herança, dessa esplêndida cultura, desse povo esplêndido, que viveu por volta do século V a.C. E aí o primeiro que nós vamos ter é, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, que foi desenvolvido pelos povos gregos, que era uma homenagem, uma festa aos deuses. Ele acontece, ainda atualmente, é uma das heranças culturais deixadas, pelos gregos. Outro exemplo vai ser filosofia, uma área do conhecimento de extrema importância para a nossa sociedade, que também é um legado grego, a busca pelo saber, pelo conhecimento, etc. Outro exemplo de que nós somos gregos, que nós recebemos uma grande carga cultural da Grécia Antiga, é a busca pela estética, pela beleza. Os gregos, a sociedade grega, na Grécia Antiga, eles sempre buscava isso, buscava essa estética, esse padrão de beleza. Dando continuidade, nós temos também a arquitetura e a escultura,
A arquitetura e a escultura grega serviu de inspiração para várias outras sociedades, outras culturas. O estilo dórico, jônico, coríntio, né, influenciou artistas ao redor do mundo, né, a arquitetura, escultura ao redor do mundo. Além da arquitetura e da escultura, nós vamos ter as ciências, né? Os gregos desenvolveram, pelo menos no mundo ocidental, boa parte da ciência que nós conhecemos hoje, como a matemática, a medicina, a geografia, a história, a matemática, por exemplo, Tales de Mileto, a medicina, Hipócrates, na geografia, Eratóstenes, na história, Heródoto. Então, são exemplos de legado deixado pela cultura grega, né, pela sociedade grega para os povos atualmente. Além disso, nós temos o teatro, né, que era uma forma de espetáculo que ainda hoje é amplamente utilizado, né, como uma maneira de distração, como uma forma de você desopilar, de você também fazer críticas aos governantes, como também você fazer críticas à sociedade. Isso era uma característica dos gregos antigos, né? Todos esses elementos que a gente acabou listando aqui faziam parte do cotidiano dos povos gregos e que hoje fazem parte do cotidiano da nossa sociedade. Daí, né, a herança cultural que nós recebemos dos povos gregos. Dando continuidade, nós vamos entender um pouco sobre a sociedade na Grécia. Para isso, nós vamos pegar duas cidades-estados de maior importância, que foi Atenas e Esparta. Inicialmente, nós vamos falar sobre Atenas. A população em Atenas era dividida em 5 grupos sociais, em 5 classes sociais. Os eupátridas eram os bem-nascidos, donos das melhores terras e que também tinham os direitos políticos. Nós tínhamos os geomores, né, formado pelos pequenos proprietários de terra. Nós tínhamos os demiurgos, que eram os comerciantes e artesãos. Nós tínhamos os metecos, constituídos de estrangeiros, que eram comerciantes livres, mas sem direitos civis ou políticos. Todos os outros, né, os eupátridas, os geomores e os demiurgos, esses eram considerados cidadãos, pessoas que tinham direitos políticos, direitos civis. E os escravos, né, que eram prisioneiros de guerra, sem direito político e em algumas polis poderiam exercer todos os ofícios, menos o da política, que a gente vai falar posteriormente. Isso era uma característica de quem? Era uma característica da sociedade grega em Atenas. E agora nós vamos ver uma característica da sociedade grega no caso da cidade-estado de Esparta, que é um pouco diferente do que acontecia Do que acontecia em Atenas. Já em Esparta, a sociedade estava dividida em 3 grupos. O primeiro eram os espaciatas, também chamados de homóios ou iguais. Eram homens com mais de 30 anos, proprietários de terra, de pelo menos um lote de terra. Interessante que esses eram quem eram os responsáveis pela questão da proteção da cidade, eram os políticos, né, faziam parte da elite política e da elite espartana. Aí nós vamos ter os periecos, que eram os homens livres que habitavam os arredores de Esparta, trabalhavam como agricultores artesiãos. Eles não tinham direitos políticos e eles faziam parte do exército em épocas de conflito, né? Eles faziam parte do exército, como também eles pagavam determinados tributos aos donos das terras no qual eles trabalhavam. E a gente tem os chamados ilotas, que eram os integrantes da população civil, a mais numerosa da sociedade espartana. Não tinham direitos políticos e sociais, sendo obrigados a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Era como se fosse uma espécie de escravo, né? Embora vamos dizer, não de escravo propriamente dito, mas como um camponês ou, né, um camponês, por exemplo, lá da Idade Média. Era um servo, por exemplo, da Idade Média. Essa seria uma definição que a gente poderia considerar em relação aos ilotas. E essa é a característica da sociedade grega. A gente vai observar que não existia uma unidade social na Grécia Antiga. O que a gente vai observar é que cada cidade-estado tinha características diferentes
Interessante, o que a gente vai abstrair disso tudo é que cada uma dessas cidades-estados acabou contribuindo para formar um legado, né, histórico da Grécia Antiga. Por exemplo, no caso de Atenas, a democracia ateniense; no caso de Esparta, o sistema político, e assim sucessivamente. Dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre a questão da religião na Grécia Antiga. E isso é um fato interessante, né? A gente estudar um pouco sobre a religião grega. Os gregos, eles tinham uma característica interessante, que a religião era uma religião politeísta e antropoformista. Como assim? Politeísta significa dizer que é uma religião que acredita em vários deuses. O panteão, ou seja, o conjunto de deuses gregos, eles tinham outra característica, que era o antropoformismo. O que é isso? Significa dizer que eles tinham características humanas. Isso é uma característica bastante peculiar da religião grega. Outra coisa que nós vamos entender é que a religião grega, ela se baseava em relatos mitológicos, né? Em mitos, o mito dos deuses, o mito, né, era utilizado para contar as lendas, as histórias dos deuses, aí esses deuses como Zeus, Ares, etc., só para a gente citar. E também a mitologia servia como uma forma de controle social, de mostrar um pouco sobre a realidade, a formação da sociedade grega, dos povos gregos, etc. Além dessa questão mitológica, nós vamos entender que os gregos acreditavam muito na questão do destino. Eles acreditavam que o destino das pessoas já eram traçados. Um bom exemplo dessa crença é o mito de Édipo Rei. Infelizmente não dá tempo eu falar um pouco sobre o mito de Édipo Rei, devido a aula não ficar muito extensa. Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês procurem, né, aí estudar um pouco sobre o mito de Édipo Rei. Dando continuidade, nós vamos entender o seguinte, que uma das principais funções da religião na Grécia Antiga foi a integração entre as cidades e estados. O que aconteceu é o seguinte: apesar de na Grécia Antiga não existir uma unidade política territorial, né, o território ser formado, dividido por grandes cidades e estados, esses tinham algo em comum, algo que fazia com que houvesse uma integração, que era a questão da religião, onde esses povos gregos, né, eles tinham deuses em comum. A religião era algo que acabava fazendo com que eles tivessem alguma unidade. E aí a gente tem, né, o panteão grego, né, a formação dos deuses gregos: Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Artemis, Hermes, né, Hera, etc. Isso são exemplos dos deuses gregos, né? Dando continuidade, nós vamos falar de um outro elemento de suma importância da cultura grega, que é as Olimpíadas. As Olimpíadas, elas começaram a ocorrer por volta do ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Na verdade, as Olimpíadas eram uma homenagem feita a quem? Feita a Zeus. É interessante que durante o período dessas Olimpíadas, até as guerras, né, os conflitos entre as cidades e estados, eles eram o quê? Eles eram parados, eram interrompidos para a ocorrência dos Jogos Olímpicos. É interessante que os Jogos Olímpicos eram um evento especial, né? Por isso que eu digo, ó, pois durante a sua ocorrência, os conflitos entre as cidades e estados eram interrompidos. Interessante que esses Jogos Olímpicos, eles foram suspensos a partir de 393 d.C. pelo imperador Teodósio, que dominou a região. Então ele proibiu os Jogos Olímpicos por considerar que os Jogos Olímpicos, eles eram o que? Eles eram um ritual pagão. Sendo que os Jogos Olímpicos voltaram a ocorrer, os chamados Jogos Olímpicos da Era Moderna, voltaram a acontecer por volta do século XIX, né, onde voltou a ocorrência dos chamados Jogos Olímpicos da Era Moderna. Outro elemento de suma importância da sociedade grega é o teatro, né? O teatro grego, até hoje, ele serve de inspiração para o teatro moderno,
Mas interessante que o teatro que surgiu na Grécia Antiga, ele surgiu com o objetivo de homenagear um deus, o chamado deus do vinho, que era o Dionísio. E o teatro grego, ele era dividido em dois gêneros clássicos, o que a gente chama de a tragédia e a comédia. O objetivo era fazer sátiras, o objetivo era fazer uma crítica social, uma crítica aos governantes. Essa era uma das principais características do teatro. E a partir daí a gente tem alguns escritores, né, que se destacaram no teatro grego: Esquilo, Sófocles e Eurípides. São, né, pessoas que escreveram inúmeras peças teatrais na Grécia Antiga. Outra questão que nós temos é a filosofia. Né? A filosofia foi desenvolvida na Grécia Antiga. Filosofia significa dizer amor pelo conhecimento. E aí a gente vai entender o seguinte, que a filosofia se desenvolveu nas polis, né, devido à invenção da moeda, a escrita, a formulação das leis, estimularam a discussão de ideias, propiciaram a formação da filosofia no Ocidente. E dentro dessa filosofia a gente pode destacar inúmeros pensadores. Um deles vai ser o Tales de Mileto, que deu início ao pensamento filosófico. Depois nós vamos ter Protágoras, que foi um expoente dos sofistas que buscava conhecimento por meio da retórica. Sócrates, que acreditava que a reflexão e a virtude eram fundamentais à vida. Platão, Aristóteles, né, que são grandes filósofos que deixaram um legado, né, importantíssimo para a nossa sociedade, né? Eles foram os pais da filosofia, e a Grécia Antiga foi o berço do desenvolvimento dessa forma de pensamento, onde eles buscavam estudar, buscavam compreender a realidade social, buscavam compreender a realidade, né, no qual eles estavam vivendo. Eles procuravam, a partir da racionalidade, explicar os fenômenos naturais e sociais que aconteciam, né, naquela região. E até hoje essa é uma das principais funções da filosofia, procurar entender e explicar o inexplicável, vamos dizer assim. Dando continuidade, o último ponto, nós vamos falar sobre as artes. E aí a gente vai entender o seguinte, que a Grécia Antiga trouxe um legado artístico muito grande. E a gente tem 3 exemplos disso. Nós vamos ter aí os cerâmicos, os vasos cerâmicos da Grécia Antiga, né, que contavam a história, né, chamadas ânforas, que contavam a história grega, como eles pegavam esses vasos e faziam ordenamentos contando história, contando os mitos. Outra característica vai ser a escultura, uma das mais famosas que nós temos aqui é o chamado disco de Miro, né? Essas esculturas gregas foram de fundamental importância, de inspiração para outros povos e que até hoje serve de inspiração para inúmeros artistas. E a gente tem também a arquitetura, né? A arquitetura única na Grécia Antiga, como a gente pode visualizar nessa imagem, né? O teatro de Éfesos na cidade, esse teatro, né? O templo, aliás, de Éfesos, muito bonito, né? O estilo que a gente chama aqui o estilo jônico. Enfim, né? A gente vai observar que a sociedade grega, ela trouxe para nós um legado muito grande, significativo para a nossa sociedade, né? E a gente vai observar que a sociedade grega, né, o legado grego nos deixou inúmeras contribuições. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Muito obrigado, né, pela atenção aí. Qualquer coisa, vocês entram em contato para a gente tirar as nossas dúvidas, beleza? Enfim.